Olá, queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja guardando cada coração. Estamos dando início a mais uma aula. Estamos estudando a revista Ezequiel e Daniel, da editora Cristã Evangélica. Eu sou o pastor Edinaldo, professor na turma Adultos 1 da Escola Bíblica Terra dos Milagres, na Igreja de Nova Vida, em Olaria, no Rio de Janeiro. Estamos estudando a lição de número 9, que por sinal é a última lição da revista relacionada ao livro de Ezequiel, e temos como tema Visões da Cidade do Rio. Os textos bíblicos que vamos estudar é Ezequiel capítulo 40 ao capítulo 48, e o nosso versículo-chave é o capítulo 47, versículo 9. Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso estudo, vamos ter um momento de oração. Pai querido e bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti rendemos graça por esse dia, por esse momento precioso em nossas vidas, de poder estar aqui, Senhor, para ministrar mais uma aula ao coração dos meus irmãos. Pai, eu não sei aonde chegará esta aula, quem alcançará esta aula, mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que esta aula cumpra com o seu propósito, que é o de edificar vidas no conhecimento, ó Deus, e na preparação, ó Deus, para a caminhada cristã, Senhor. Que este ensino, Deus, venha de encontro a cada vida, a cada família que estiver assistindo, e que traga crescimento, Pai. E que assim seja, Pai Santo, para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim eu oro e assim eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero desde já agradecer. Estamos aí chegando ao ponto final da revista no estudo de Ezequiel, do profeta Ezequiel, e eu quero agradecer a todos quanto contribuíram com esse trabalho, contribuíram através do aprendizado. Minhas orações sempre que Deus trabalhe em cada coração através do ensino que nós levamos até vocês, que esse propósito maior é de edificar a vida de vocês no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que eu me sinto privilegiado de poder estar aqui diante de vocês, e por isso eu quero agradecer a Deus por cada um que se envolveu com esse trabalho, se envolveu no estudo, nesse estudo do profeta Ezequiel. Vamos dar início à nossa aula. Temos aí como alvo da lição saber e crer que o futuro preparado pelo Senhor para o seu povo é maravilhoso. Sentir paz e tranquilidade por saber que, mesmo passando por dificuldade, o melhor ainda está por vir. Louvar ao Senhor diariamente pelo que Ele é e por tudo que prepara de bom para o futuro dos seus filhos. A nossa introdução, eu quero pontuar algumas questões. Os capítulos que iremos estudar fazem parte da última divisão do livro, uma vez que o livro é dividido em algumas partes, por capítulos, e nós estamos estudando a última divisão do livro, dos capítulos deste livro de Ezequiel, que compreende os capítulos de 33 ao capítulo 48, que trata da restauração do povo de Deus, ou da restauração de Israel. Alguns pontos que precisamos saber. A importância das datas mencionadas na Bíblia. Quando as datas mencionadas, nós devemos dar a devida importância. Nas profecias do profeta Ezequiel, elas podem representar pelo menos 3 épocas: imediata, pré-determinada e futurística. Imediata por quê?
porque iria se cumprir no presente, ainda dentro daquela geração que tinha sido levada cativa à Babilônia. Predeterminada por quê? Porque iria se cumprir ao término, durante e ao término, né, do cativeiro babilônico. E futurista, por que futurista? Porque irá se cumprir em tempos futuros. É bom lembrar que muitas das profecias proferidas, não somente pelo profeta Ezequiel, como também por outros profetas bíblicos, já se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. Vamos ver aqui a ênfase dada às datas no livro de Ezequiel. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1 de Ezequiel, que traz uma informação importante para nós. O livro começa dizendo: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então veja que o início do livro, ele já trata essa questão das datas com bastante esclarecimento, né? Pontuando o momento que a situação estava ocorrendo. Ele diz no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Então ele se refere ao ano, ao mês e ao dia, como um sinal de que isso é importante, essa informação, para quem estivesse lendo posteriormente. Vamos ler também o versículo 1 do capítulo 40, que também marca essa questão da data. Ezequiel 40, versículo 1 diz: no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, ao 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Ou seja, mais uma vez, ele menciona tanto o ano quanto o mês em que ele estava tendo esta visão. Vamos falar também sobre o ministério sobremodo excelente do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele não teve a oportunidade de exercer seu ministério sacerdotal no templo, pois ele havia sido levado cativo para a Babilônia antes de completar a idade ideal para o seu ofício de sacerdote, que seria cerca de 30 anos, como previa as leis levíticas. Contudo, Deus o usa como profeta e sacerdote do seu povo no cativeiro babilônico. Neste tempo, suas mensagens que Ezequiel estava proferindo, aí compreendendo entre os capítulos 40 ao 48, Ezequiel, suas mensagens eram de conforto, consolação e restauração, não mais de juízo, uma vez que essas mensagens já haviam se cumprido no povo de Israel. Continuando aí com o nosso estudo. O primeiro tópico é a cidade e o templo. Os capítulos que nós vamos trabalhar de 40 a 46, lembrando que nós não vamos ler todos os versículos de todos os capítulos, porque não haveria tempo suficiente para isso. Mas vamos tentar pontuar alguns versículos dentro dos capítulos para nós podermos situar dentro da questão. A cidade e o templo, capítulos 40 ao 46. Vamos mostrar aqui, segundo a autora da lição, ela traz um esboço proposto pela Bíblia em Esboço, da editora Agnus, que traz as seguintes informações para nós. O templo, compreendendo aí os capítulos de 40 a 43, faz uma referência ao homem,
que é os versículos 1 e 4 do capítulo 40, a medição do templo, os versículos de 5 ao capítulo 43, ao versículo 13 ao 27, e a magnificência do templo, é o capítulo 43, versículo 1 ao 12. O ponto B desse esboço, ele fala da manutenção do templo, que compreende aí os capítulos 44 ao 46, que vai mencionar os oficiais, o príncipe, os sacerdotes e os levitas e as ofertas. A cidade e o templo. Nós vamos ver o tópico 2, que traz como uma descrição com riqueza de detalhes. Os versículos 1 e 2 do capítulo 40. Vale a pena lembrar que esta visão do profeta Ezequiel, neste capítulo, como eu já mencionei aqui, os capítulos 40 a 48, ocorreram 14 anos depois da destruição de Jerusalém, possivelmente em 572 a.C. Ezequiel menciona a data com clareza. O versículo 1 do capítulo 40 diz isso para nós. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá, para Jerusalém, onde Ezequiel teve as visões. O versículo 2 afirma que o próprio Deus o levara em visões. Vamos ler o versículo 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado do sul. Ezequiel também vê um homem que reluz como bronze e que tinha instrumentos de medição em suas mãos. Veja aqui no versículo 3. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E quem era este homem? Segundo a autora da lição, ela denomina este homem como homem guia, que estava aí guiando Ezequiel na visão que ele estava tendo. Este homem referido seria um anjo. Nos relatos bíblicos, isto é natural. Temos várias citações, em alguns momentos referindo-se ao próprio Deus, em outros atribuídos a anjos. Você pode confirmar isso lendo Zacarias, capítulo 1, versículo 14, Gênesis 18, versículo 1, Gênesis 19, versículo 1 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Existem outros textos que atribui estas visões, né? O próprio Isaías teve essa visão, né? Que ele estava diante do próprio Deus no sublime trono, e ele entendeu, inclusive, que poderia ser morto por isso. Vamos aqui ao ponto 4. O templo e suas medidas. Mas qual a relevância dessas informações para nós em relação às medidas do templo? Eu quero dizer que, primeiro, Deus é um Deus detalhista. Nós temos detalhes, por exemplo, na construção do tabernáculo construído por Moisés. E também temos detalhes no templo construído por Salomão. Você pode depois conferir isso lá, lendo Êxodo e também o livro de Crônicas, onde você terá essas informações. Também, segundo, Deus ele é perfeccionista.
tudo que ele faz é perfeito. Deus, ele gosta das coisas em detalhes. Nós, seres humanos, muitas vezes deixamos a desejar nessas questões. E quando às vezes um ou outro demonstra ser detalhista, somos até mesmo criticados, né? Mas Deus, ele é perfeito, ele gosta das coisas em detalhes e ele faz com que seus servos cumpra com aquilo que ele detalhou, que ele determinou. Ponto 5. Os sacerdotes e os sacrifícios. Veja que este templo que será construído, veja o contraste nos serviços de culto dos sacerdotes no templo destruído. Deus traz à memória as práticas dos sacerdotes no passado. Os versículos 6 e 7 do capítulo 44, eu quero ler com você, que traz essa informação para nós. Versículos 6 e 7 diz: Diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduziste estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violaste a minha aliança com todas as vossas abominações. Então veja que existia, se nós continuarmos lendo aqui o capítulo 44, você vai perceber o diferencial entre as ordens dadas a Ezequiel nesse contexto para o novo templo que será construído, onde Deus trará uma nova era juntamente com seus sacerdotes dentro do contexto de sacrifícios que será realizado com pureza e presteza de coração. Ponto 6. A glória do Senhor. Aqui é o ponto crucial da visão de Ezequiel. O capítulo 43, versículo 2, é interessante que diz: E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Imagina, querido, que visão fantástica que Ezequiel está tendo do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Continuando aqui nosso estudo, o ponto 7 fala a voz do lugar santíssimo. Eu imagino que Ezequiel é um privilegiado por ouvir tal revelação. Veja o versículo 7 do capítulo 43, que diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Então veja, querido, que Deus, ele não mais permitirá que profane o seu santuário, o lugar santíssimo que ele diz ser a sua morada. Vamos trabalhar agora o tópico 2, que tem como tema o rio da vida.
O capítulo é 47 e os versículos de 1 a 12. Quero trazer uma informação para contribuir dentro desse contexto que fala o rio da vida, se tratando de água. Segundo estudiosos, o ser humano pode ficar até 50 dias sem ingerir alimentos, mas sem água, apenas cerca de 3 dias. Veja a importância na água, na vida orgânica, né, do ser humano. A água, ela é fonte de vida. Em todo o planeta, ela é motivo de debates e também de conflitos. Nós podemos lembrar de vários conflitos bíblicos por causa da água, desde os tempos dos patriarcas bíblicos. Na visão do profeta, esse rio era algo sobrenatural. Vamos ver o que diz alguns profetas citados aqui no estudo, que a autora da lição menciona para nós. O primeiro profeta é Isaías. Então vamos ouvir o que os profetas dizem. Isaías 12, versículo 3, eu disse que na visão do profeta Ezequiel, esse rio era algo sobrenatural. E vamos ver o que diz aí os profetas. Primeiro profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3. Vós, com alegria, tirareis a água das fontes da salvação. Então reflita, eu disse que na visão de Ezequiel esse rio era algo sobrenatural. E Isaías informa para nós, no versículo 3 do capítulo 12, que vós, com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. Outro texto de Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2, diz: Eis aí está quem reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Então veja que Isaías traz algumas informações relacionadas à água como algo espiritual e não como água, fonte orgânica, né? Outro profeta que a lição menciona, Jeremias. Vamos ver o que Jeremias diz em capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então veja que Deus aqui representando o manancial de águas vivas. Outro profeta mencionado aqui no estudo, Zacarias, o capítulo 14, versículo 8 diz: Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Portanto, querido, esta visão do rio da vida que Ezequiel está tendo é uma visão de algo sobrenatural. Vamos ver o que o salmista diz aqui. Separei 3 textos, segundo a orientação da revista. O Salmo 1, versículo 3 diz, se referindo ao justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Versículo 2 do capítulo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Capítulo 42, versículo 1 diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
Então, até aqui podemos afirmar que esta visão ela é espiritual, algo sobrenatural que Ezequiel está relatando para nós. Segundo a orientação da revista, vamos ouvir o que disse Jesus. João 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 7, versículo 37 ao 39. Dentro do que Jesus falou. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso eu lhe disse que esta visão era uma visão sobrenatural que Ezequiel estava vendo, tratando de uma questão espiritual. Ponto 4 da nossa revista. Eu já tratei aí o que Jesus disse, o que João disse, e agora vamos tratar aí o rio e o seu percurso. As águas deste rio serão abundantes e vivificantes. Vamos ler aí o capítulo 47, versículo 9 e 12. Diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então veja, querido, que Ezequiel, ele está falando de algo não físico, mas espiritual. Ponto B. As águas do Mar Morto serão saneadas. Versículo 8 do capítulo 47 de Ezequiel diz: então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a Campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Ainda que pareça ser uma visão realística, eu entendo que ainda continua sendo uma visão espiritual. Vamos tratar agora o ponto 3, onde vamos falar a respeito da divisão da terra. Os capítulos são 47, do versículo 13 ao todo o capítulo 48. Eu coloquei aí esse mapa para você, primeiro para você poder entender a divisão anterior, né, das tribos quando entraram na terra, após entrar na terra de Canaã, e a sua distribuição da terra em cada tribo, ou seja, pelas 12 tribos. Vamos ver aqui a divisão da terra. Ao lado esquerdo está aí o mapa com a distribuição da terra pelas 12 tribos de Israel. E à direita do seu vídeo está aí
as 12 tribos distribuídas na nova visão que Ezequiel está tendo, concedida por Deus. Observe que aí eu marquei com círculo vermelho exatamente essa questão onde ficaria o santuário, né? O templo que seria construído e distribuído as 12 tribos de uma forma diferente de como fora distribuída anteriormente. O santuário ocupa o centro desse novo modelo de ocupação da terra. E podemos entender como reconhecimento de que Deus ocupa o centro de todas as coisas. E as terras ao redor do templo seriam ocupadas pelos sacerdotes e pelos levitas. Você pode, inclusive, lendo aí os capítulos 47, a partir do versículo 13, até o 48, você vai entender melhor toda essa questão. Veja que nessa divisão, o território toma outra forma geográfica, definida pelo próprio Deus. Apesar das tribos que ocupavam o Reino do Norte terem sido dizimadas pelos assírios, elas são alocadas às suas possessões de acordo com o modelo definido por Deus. Nós sabemos que as tribos do norte, que eram compostas de 10 tribos e meias, 10 tribos e meia, melhor dizendo, elas foram totalmente dizimadas pelos assírios e ficaram apenas as tribos do sul, compostas por 2 tribos e meia. Dentro desse contexto, dessa nova divisão, os estrangeiros também, que anteriormente estavam compondo as 12 tribos, né? Eles também terão herança nesse novo formato de construção do povo de Israel. E uma informação importante com relação às portas da cidade. Você vai conferir isso lendo aí os versículos de 15 e 16 do capítulo 48 de Ezequiel. Ficaria da seguinte maneira: 3 portas ao norte, representando 3 tribos, que seria Ruben, Judá e Levi. 3 portas ao oriente, ou leste, né? Representando 3 tribos, José, Benjamim e Dan. 3 portas ao sul, representando também 3 tribos, Simeão, Isacar e Zebulon. E 3 portas ao ocidente, ou oeste, representando também mais 3 tribos, que seriam Gade, Assé e Naphtali, totalizando 12 portas e 12 tribos. Esta é a nova organização do povo de Deus dentro da terra de Canaã, a terra prometida pelo Senhor. Caminhando para a nossa conclusão, eu quero voltar a um ponto que foi levantado, uma questão aqui pela autora da lição, onde ela faz um questionamento. Para quem estiver acompanhando a revista do aluno, a página é 48 da lição 9. Ou seja, na página 48, para você poder aí se situar,
traz essa informação para você. Página 48, na revista do aluno, se você estiver acompanhando pela revista. Então, na página 48 da revista do aluno, traz uma informação que eu quero tratar com vocês. Segundo a autora da lição, ela faz um questionamento aqui. Ela diz: esse templo que Ezequiel teve a visão, será construído mesmo? Então vamos ver o que ela disse. Há quem afirme que sim, e que ali se oferecerão sacrifícios como descrito em Ezequiel. Alguns dizem que não se trata do templo de Salomão, pois as medidas são diferentes. Também não poderia ser o templo reconstruído pelos que voltaram do exílio babilônico, pelo fato de Esdras, Neemias e Ageu não se referirem a essa planta. E se é uma referência ao futuro relacionado de Cristo com a igreja, a descrição é muito simbólica para fazer qualquer sentido. E os que creem no reino milenar de Cristo na terra, veem aqui uma descrição de como será o templo e o culto em Israel nessa época. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, até porque não teria tempo hábil para discutir essa questão. Mas você poderá buscar informações a respeito disso. Ela diz mais: independente da interpretação que se dá ao cumprimento dessa profecia, e o sistema escatológico de cada igreja ou denominação determinará a interpretação desse templo. Podemos ter a mesma aplicação, isto é, que o culto e a adoração ao Senhor são levados muito a sério por ele. O espaço que o profeta usa para registrar os detalhes, 9 capítulos, do 40 ao 48, confirma essa verdade. Então, queridos, se esse templo que Ezequiel menciona aqui é físico ou não, não vou entrar na questão. Se é durante o período milenar que Cristo reinará na terra, eu também não vou discutir o assunto neste momento com você. É claro que você precisa conhecer um pouquinho das visões, né, escatológicas, para que você possa compreender o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, que aí você vai entender melhor essa questão aí desse capítulo, dessas profecias que Ezequiel deixou registrada para nós. Agora sim, vamos partir para a nossa conclusão. O Deus soberano, santo, glorioso, que é todo-poderoso, quer comunhão perfeita com seu povo, quer estar no centro de nossa vida. Para tanto, precisamos manter nosso coração limpo. Como não podia haver imundície no acampamento onde Deus se fazia presente, também não poderá estar na nossa vida ou na congregação nada que possa entristecer o Espírito Santo de Deus. Então veja, querido, que essa questão de Deus com o seu povo, Deus sempre exigiu santidade, mas parece que não somente o povo de Israel, como hoje a Igreja de Cristo, ela tem prevaricado nessas questões. Mas Deus, ele não se agrada e ele não suporta em ver tanta imundície no meio do seu povo. Por isso, ele não poupou o povo escolhido, o povo que ele mesmo escolheu. Imagine como será no dia de juízo para nós.
É para você refletir. Diz aí o versículo 30 do capítulo 4 de Efésios. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Precisamos estar preparados para o dia quando Jesus retornar para vir buscar a sua igreja. Outro ponto, somos incapazes de nos purificar, de nos unir como povo de Deus, de honrar a Deus como convém. As iniciativas sempre foram dele. Deus sempre se mostrou favorável ao seu povo e ele mesmo buscou essa comunhão conosco. Veja o que diz aí, 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Um outro texto que afirma isso, Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, querido, que Deus sempre teve a iniciativa de cuidar e buscar o seu povo. Ele preparou herança para nós. Veja aí o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inmarcessível, reservada nos céus para vós outros. Deus já havia preparado uma herança para nós. Ponto 4. Essa herança era exclusiva dos judeus, mas em Cristo fomos alcançados. Veja o que diz aí Ezequiel 22 e 23. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel, e será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Veja aí essa promessa para os estrangeiros que estariam no meio do povo de Israel. A promessa de Deus para eles. Eles teriam herança com o povo de Israel. E para nós, Gálatas 3, versículo 28 e 29 diz: de sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então veja, queridos, que o nosso Deus, Deus de graça e misericórdia, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos profetas, o nosso Deus, ele sempre primou pelo cuidado com o seu povo. Que nós possamos, no final do estudo desse livro de Ezequiel, que nós possamos ter feito escolhas que possam glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Sei que muitos são as dificuldades que nós temos, tanto para levar esse estudo a vocês, como também para vocês usufruírem desse estudo. Mas eu quero crer que por graça e misericórdia, o nosso Deus haverá de dar condições para que vocês possam usufruir desse estudo, de maneira que glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Fique com Deus. Nas próximas aulas estaremos estudando o livro de Daniel, na mesma revista da editora cristã evangélica. Fique com Deus e que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
cuide de cada coração. Essa é a minha oração e a faço em nome do Senhor Jesus Cristo.